Muita gente não sabe o que esperar num processo de publicação tradicional e nem sabe como que a gente faz para transformar isso aqui, o original, nisso aqui, que é o livro publicado. A relação com as editoras nem sempre é muito clara para os escritores e isso pode prejudicá-los ali na frente. Eu vou falar sobre isso. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais as fases da publicação tradicional. É assim que você envia um original para uma editora, esse original é avaliado e depois essa editora trabalha o teu livro e publica o seu livro e distribui o seu livro nas estantes das livrarias e nas plataformas digitais. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. E hoje a gente vai começar a conversar sobre as fases da publicação de um livro. Isso é muito importante que você saiba, né, o caminho que você vai percorrer, saiba o que esperar, saiba o que é típico e o que é atípico, né? E isso é importante para que você possa ter negociação, para que você possa publicar o seu livro da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que a experiência pode variar, e pode variar muito. Eu já publiquei por editoras grandes, já publiquei por editoras pequenas, já publiquei por editoras infanto-juvenis, já publiquei por editoras mais institucionais, né, como é o caso do Sesc, ou seja, eu publiquei por várias editoras e cada editora é uma editora, cada experiência é uma experiência. O que a gente faz aqui como esforço? A gente, vamos dizer, procura pensar naquilo que é mais comum e naquilo que é mais regular e que você pode esperar. É claro que existe uma fase que é uma fase número 0. Qual que é a fase de número 0? É uma fase de curadoria e prospecção editorial. Muito disso tem a ver com o seu projeto específico. E com os participantes das minhas oficinas, das minhas formações, eu ofereço sugestões, orientações específicas sobre a prospecção e a curadoria editorial. O que eu chamo disso, né? É você poder conhecer as editoras e conseguir identificar quais as editoras são apropriadas para o seu livro, né? O que a gente costuma muitas vezes, né, quando a gente está começando a escrever, a gente não entende que as editoras elas têm um perfil, que elas têm personalidades por trás, que as pessoas que estão publicando esses livros gostam mais de publicar esses livros do que aqueles. E não é só uma questão de gosto também, muitas vezes é uma questão de coesão editorial, né? A editora conhecida por livros de culinária, ela não vai publicar um livro sobre engenharia mecânica. Né? Muito provavelmente ela não, esse original ela vai simplesmente desprezar. Isso se chama, né, eu estou usando um exemplo extremo aqui, evidentemente, para que a gente possa começar a pensar, né, qual que é a cara, qual que é o perfil, tanto do seu original, do livro que você quer lançar, quanto o perfil das editoras que você conhece. Então, dá uma olhada na sua estante, na sua prateleira, veja os livros que você costuma ler, veja as editoras que publicam esses livros, fique atento às redes sociais, às publicações desses livros, como eles apresentam. Você vai ver que tem livros como eu falei, livros infantis, livros infanto-juvenis, livros de não ficção, editoras para jovens adultos, perdão, tudo isso é editora infantil, editora de não ficção, editora para jovens adultos, né? Editoras técnicas, editoras universitárias, tudo isso é muito importante que você entenda, que você de algum modo possa gostar ou desgostar do trabalho gráfico dessas editoras, né? Isso tudo vai te dizer, vai te informar sobre aquilo que é mais apropriado para você. É claro que você vai encontrar editoras grandes e pequenas, e aí é a questão de começar a fazer essa avaliação, essa prospecção, e começar a entrar em contato. Isso é uma fase 0, né, da qual a gente não vai falar muito aqui hoje, né? Vamos falar a partir do momento em que você é, número 1, primeira etapa, aprovado. Esse é o clímax, né? Essa é uma etapa que é só de curtição, basicamente, né? É a comemoração, é o devaneio, a vida passa diante dos nossos olhos, a gente celebra com os nossos amigos, a gente sente uma gratidão enorme por esse sujeito que provavelmente só te conhece ainda à distância, né? Muitos dos editores que me publicaram, eu nunca fiquei conhecendo a cara dos editores. Muitos sim, mas outros não. Então, às vezes, no meu primeiro livro, por exemplo, eu estava em São Paulo, a editora Carioca, e eu fui conhecer uma das editoras no lançamento no Rio de Janeiro. Eu não conhecia a sede da editora, eu não visitei a sede da editora, ou seja, essa relação se manteve um tanto platônica, né? Mas eles representaram muito bem o livro, foi uma alegria, foi um festejo muito grande. Isso te reposiciona, de algum modo, diante desse mundo maravilhoso dos livros, das publicações e assim por diante. Segunda etapa é a do contrato.
né? Você fecha um contrato com a editora. O que é esse contrato? Esse contrato basicamente vai declarar que você cede os direitos do seu livro para essa editora poder publicar e te repassar uma parte dos direitos autorais. Essa é a essência. Mas como que se dá, né? A gente tem um prazo, isso é uma coisa a qual você deve se atentar. Muitas vezes o prazo é de 5 anos, muitas vezes é de 3 anos. A possibilidade de tradução, de publicação para outros países. Tem editoras que no contrato incluem essa cláusula, que eles que detêm o direito de representá-lo, e aí você tem todo o direito de falar, não, eu prefiro, né, que essa cláusula não esteja presente, né? A gente tem o cálculo da percentagem, que no Brasil é em torno de 10% do repasse de direitos autorais. A gente tem as contrapartidas todas, né? Por exemplo, no caso da editora não ter mais teu livro à disposição durante determinado tempo, você tem direito a rescindir esse contrato, porque, afinal de contas, você é do seu interesse que o livro seu esteja circulando, que haja exemplares disponíveis, quem que vai ficar encarregado do quê? Então, muitas vezes a editora que vai cuidar, em geral, a editora que vai cuidar das sucessivas revisões, do trabalho de transformar isso que é muitas vezes um arquivo em Word, numa obra pronta para ser impresso, ou seja, ele dá um formato de livro, né? Ou seja, você vai ver as manchas numa página, um PDF, e eles vão te mandar esse PDF para você analisar, já vou falar sobre isso. Mas é isso, o contrato ele estabelece as regras do jogo. Nessa hora, a gente tem muita tendência de assinar qualquer coisa, falar, não, daqui que eu assino. Mas eu não faria isso. Entendeu? Eu não, sabe, teu livro, você passou muito tempo escrevendo esse livro, muito cuidado, a gente espera que esse livro tenha sido escrito com muito cuidado, esse é a grande premissa do canal Escrita Criativa, que isso é o mais importante de tudo, afinal de contas, se você promove um livro ruim, você só perde, né? Todo mundo perde. Ou seja, você vai estar se promovendo negativamente. Isso não é muito bom, né? Isso é um demérito, né? Então, o mais importante é que esse livro seja bom, seja muito bem escrito. E levando isso em consideração, se você quer que ele seja bem editado, se você, por exemplo, entende algo de design gráfico, você quer poder olhar, entendeu? A capa, poder negociar essa capa, poder ver se é o caso, poder conversar sobre essa edição. Eu participei muita proximidade de todas as edições do meu livro. Sou meio chato mesmo de falar, esse miolo tá muito grande. O miolo é isso aqui, ó. O miolo é a mancha, né? Desculpa, miolo é tudo isso, mas isso aqui é a mancha. A mancha tá muito grande, né? Muito grande, muito próxima da margem. Eu não gosto de livro em que a margem ela é muito estreita, e isso atrapalha, né? Assim, prejudica um pouco o prazer da leitura. Essas coisas são importantes, é a tua apresentação, né? Como que vai ser a foto da orelha, quem que vai escrever a orelha, tudo isso você vai definir, né, com o seu editor. Se vai ter orelha, se não vai ter orelha. Você vê, tem um livro, ele tem muitos componentes, né? O sumário do livro, a bibliografia, se for o caso de uma obra de não ficção, esse colofão, né? A ficha catalográfica, todo esse trabalho é um trabalho, em grande parte, a editora que faz, né? É a editora que vai fazer. A editora vai registrar o seu livro, na maioria dos casos, na Biblioteca Nacional, para o seu livro estar registrado, seus direitos autorais estarem garantidos e tal. Isso tudo é contrato e é importante que você leia e se analise. Se você tem dúvidas sobre isso, eu recomendo muitíssimo que você assista uma conversa que eu tive com Juca Novaes, que é um grande especialista em direitos autorais do Brasil, inclusive é um sujeito que viaja para o mundo inteiro para falar sobre direitos autorais, inteligência artificial, direitos autorais de músicos, de escritores, já representou vários escritores, e por sinal é meu primo, né? E ele concedeu essa entrevista muito graciosamente, com muita generosidade. Então, aliás, eu não sei se você já faz parte da comunidade Escrita Criativa, faz, não faz? Porque se você não faz, né, eu recomendo demais que você se inscreva no link aqui embaixo e você vai começar a receber no conforto da sua caixa de entrada, né, uma série de sugestões, orientações, dicas, entrevistas e tudo mais que um autor precisa para se orientar no mundo dos livros e publicar da melhor maneira possível, além de aprender a estruturar, escrever e revisar o seu melhor livro de ficção e não ficção. Se você quer escrever um romance, um livro de ensaios, um livro de memórias, ou adaptar uma tese ou uma dissertação acadêmica em uma obra de divulgação científica, se inscreva no canal
e não perca as novidades. Agora, seguimos. Bom, gente, então, terceira etapa. Terceira etapa são os comentários sobre o livro. A gente tem basicamente 2 tipos de edição. Assim, a gente tem uma edição mais tradicional e tem uma edição mais corporativa, mais expressa. Corporativa no sentido mesmo de uma editora que é uma grande empresa, uma máquina de publicação e publica um livro atrás do outro, atrás do outro. Nesse caso, em geral, o editor ele tá, assim, ele é meio avassalado pelos títulos, né? Pela agenda, pelos prazos. Muitas vezes é uma empresa de capital aberto, então ele já não dita mais o ritmo da publicação, quem dita são os acionistas, né? E assim por diante. Nesse caso, tem muito pouca margem de diálogo entre editor e escritor. Agora, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é quando você tem um leitor sensível, você encontra no editor um leitor muito sensível, um cara que ama os livros e que vai fazer sugestões para você, sabe? Essas sugestões são sugestões muito amigas, são muito generosas, às vezes ele pode pesar um pouco mais a mão, às vezes um pouco menos, mas essas sugestões eu recomendo demais que você escute com carinho, que você acolha com carinho. Não quer dizer que você precise incorporar tudo isso na tua obra, pelo contrário, eu acho que você é a autora, o autor do seu livro, sabe? Isso é muito importante que seja dito. Agora, esse é um cara que publicou muitos livros, que leu muito, às vezes pode ter lido muito mais que você, sabe? E que entende muito do que o leitor gosta. Então, quando ele fala assim, por exemplo, essa passagem está meio confusa, leva isso a sério, sério mesmo. Você leva isso a sério, ele não tá lá para te chatear, sabe? Ele não tá lá para te amolar. É muito importante que se isso acontece, você encare como uma parceria. As melhores editoras são aquelas em que os editores são grandes parceiros dos autores e acompanham o percurso dos autores. Agora, as outras editoras seguem esse modelo corporativo, mais massificado, onde você pode até vender bastante, mas você se sente muito sozinho, muito solitário. E aí o editor vai começar a te dar bola quanto mais você vender. Aí sim que ele vai te tratar bem, vai te levar para jantar, vai te levar nas viagens e tal. Mas é legal que ele te trate bem já de saída, né? Que ele seja atencioso com o seu livro, que ele saiba que livro que ele está publicando. Isso é muito importante, porque isso vai dizer muito sobre a editora e sobre a autoridade e a legitimidade dessa editora. Bom, depois desse vai e vem de comentários, né, com as sugestões que ele vai te dar um prazo para fazer as considerações, algumas coisas você vai acolher, outras não, e aí você fala, não, eu não acolhi isso porque eu quis com esse termo designar tal coisa ou tal coisa, né? É um modo de um teste também daquilo que você de fato sabe sobre o teu livro, isso é interessante, né? Não é um teste para ele, né? É um teste para você, né, como autor. E depois disso, tem uma fase que é parecida, mas que não é igual, que é a revisão. Revisão. Depois disso, ele manda para um revisor, que é um sujeito que vai verificar ortografia, gramática, também vai dar um toque nas passagens confusas, vai fazer uma adequação do texto aos padrões de estilo da editora e assim por diante. E aí, também é importante que se diga, em geral, o revisor é mais careta, né? Ele não entende tanto de literatura, ainda que seja de não ficção. Então, assim, tem os caras assim. É preciso diverti-la. Tem muito caretas, entendeu? Então, assim, aí eu acho que tem que tomar mais cuidado também. Eu já, enfim, passei aí por vários momentos. Já tive ótimos revisores também, mas tive revisores que meio que tinham saído do mundo da edição didática, sabe? E que não entendiam, assim, sabe? Não entendiam alusão, não entendiam metáfora, sabe? Que era muito, assim, literal. Você fala, não, cara, assim, essa é uma expressão que eu usei. Isso aqui é um jeitão, um jeito de escrever, é estilo, foi escolhido, assim por diante. E aí eu acho que também é uma questão de examinar as alterações, as sugestões também, com muito carinho, evidentemente. A gente sempre parte da base da confiança, né, assim, da ideia de que vai ser um cara legal, que vai revisar. E agora, esteja pronto para tomar um tempo com isso, sabe? Não fazer isso a toque de caixa. Pede para sua editora um prazozinho legal aí para você poder analisar com calma. Não digo um mês, estou falando, assim, não precisa ser um mês, mas também não precisa ser um fim de semana. Eu acho que se você tiver aí uns 5, 7 dias para poder analisar uma revisão, entendeu? Acho que vale a pena, né? Assim, para a editora, para o futuro da editora, poder ter esse tempinho, né? Para deixar o livro mais bem acabado possível. Aí depois disso, você tem um quinto estágio, que são as provas. O que acontece? O livro vai lá para o InDesign, um aplicativo, ou algum outro aplicativo de design gráfico, eles adaptam o texto do Word num formato PDF com
com as manchas, com o espaçamento e tudo mais, e mandam para você. Mais uma vez, você vai ter que reler aí esse material. Reler com calma, ver se não passa algum erro, porque às vezes passa até erro de digitação, né? Na hora da pressa, o designer meio que dá sei lá, ele põe um hífen a mais, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Já me aconteceu, e aí você fica atento, você lê pela terceira vez, enésima, né? O seu livro, né, para ver se está tudo certo. Essa é a primeira prova. A segunda prova, depois de mexer tudo mais nisso aí, ele vai mandar uma segunda prova, ou seja, é o mesmo material com as revisões incorporadas. Essa segunda prova é só um check, assim, é um negócio assim para você, aí sim o grosso do trabalho acabou. Assim, a gente já está, o grosso do trabalho de escrita, né? A gente já está chegando aos finalmente do processo de publicação. Então, primeira prova, segunda prova. E essa segunda prova pode ser que um ou outro erro passem, né? E é importante que você fique atenta, fique atento. Mas a segunda prova, assim, é de bom tom a gente, tipo, não mudar tudo, não resolver voltar atrás, né? Porque também a gente quer que a editora volte a publicar a gente quer estar em bons termos com a editora, né? Uma coisa é dar trabalho necessário, outra coisa é ficar caprichoso num nível assim em que o trabalho se torna impraticável, né? Isso é importante. Uma coisa que é importante que se diga, capa. Gente, capa. Na verdade, isso rendia um vídeo, né? Um vídeo só para ele, pode ser que eu dedique sim um vídeo só para ele. Mas o que eu quero dizer? Eu sempre cuidei, assim, sempre não sei, eu amo capa, eu sou um cara que sou um apreciador de design gráfico, de fotografia, de arte, artes plásticas, né? Não sou um especialista, mas eu acho que alguma sensibilidade eu tenho de tanto ver, de tanto analisar, né? Às vezes eu cuido pessoalmente dessa história, né? De procurar alguém ativamente. Então, meu primeiro livro foi Estado Vegetativo, e eu admirava demais o trabalho de um artista e um designer gráfico chamado Victor Burton. É um cara que publicou o livro Versos Satânicos do Salman Rushdie, e o livro é uma asa, assim, era uma beleza o livro, faz muito tempo, né, porque foi meu primeiro romance, né, e eu lembro que eu falei, eu quero esse cara para publicar fazer a minha capa, a arte da capa. E o livro foi publicado com a fotografia de um amigo meu, o Chico Rivers, né, que estava trabalhando na produção de um filme. Teve um frame desse filme que é a foto de uma mulher caída no chão, assim, lá do alto no calçadão da Paulista e tal. E o Victor Burton fez esse design gráfico. O Moacir Scliar escreveu a quarta capa. O livro, assim, é lindo, né? A parte gráfica. E foi um sucesso, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, assim, eu ter acompanhado, sabe? De falar, nossa, que beleza o livro, o objeto, sabe? E o meu último livro, para não me estender muito nesse tema, que a gente pode falar mais tarde. Aliás, se você quiser ouvir mais sobre isso, quiser aprender mais sobre isso, comenta aqui embaixo pra gente, me diz se esse é um tema que você gostaria que a gente desenvolvesse, ou algum outro tema, eventualmente, que você gostaria que a gente desenvolvesse, tá bom? Esse é o Baleias no Deserto. Esse é um ensaio meu chamado O Corpo, o Clima, a Cura pela Terra. E essa capa é da Cristina Gu, da Cris Gu, e eu acho essa capa maravilhosa. A Cris leu meu livro, entendeu o projeto, então você vê que dentro do livro também tem todo um trabalho belíssimo aqui. E foi muito gostoso trabalhar com ela, e eu acho que o livro tá bonito, assim, né? E as capas da Cris Gu são incríveis, assim. Enfim, e é isso. Eu dei dois nomes, mas são, assim, tem muitos artistas, né? Muitos artistas, muita gente tá fazendo um baita, tem escritórios também, e que podem te ajudar nesse trabalho. Escritórios de design gráfico, eu tô dizendo, né? Com o Sesc, por exemplo, o livro que eu publiquei no Sesc, o Tertúlia, o autor como leitor, a gente contou com o trabalho de um escritório. Mas é preciso que se diga que se você não entende muito sobre esse mundo, eu recomendo que você deixe na mão dos editores. Que você deixe na mão dos editores. Eu repito, se você não entende muito sobre isso, eu acho que é legal, né, deixar na mão dos especialistas, né? Porque é isso, assim, é isso. Eu acho que não tem muito o que dizer com relação a isso. Eu acho que é importante que se diga nesse processo todo, e para terminar a nossa conversa, que é uma parceria. É uma parceria, é uma conversa, é um diálogo, é uma troca, né? Esse é o momento da publicação, é um momento em que você vai enxergar teu livro como um esforço coletivo. Claro que você é o autor,
vai estar o teu nome na capa do livro aí circulando, mas contar com, com esse diálogo, com essa horizontalidade nos tratos, nas relações, eu acho que pode ser muito benéfico para você, pode ser muito benéfico para o teu percurso, tá bom? Gente, muito mais coisa a falar sobre o assunto, mas a gente já está chegando na nossa hora. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de se inscrever no Prelo, dá 5 estrelas se você curtiu no seu tocador favorito e compartilhar com suas colegas, com seus amigos, com outros escritores da sua comunidade. Um grande abraço e a gente segue conversando. Tchau!